Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? E eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, juntos com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse, eu sou o filho de Deus, do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Depois, o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram, ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, e a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos filhos e filhas, o Domingo de Ramos é uma celebração iluminada pelo simbolismo gestual do caminhar. Por isso viemos caminhando. E nós estamos caminhando com Jesus, procissão essa que abre para nós a Semana Santa, uma semana muito importante para nós cristãos. E veja bem, nós ouvimos a proclamação do Evangelho que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e que o povo aclamava o Senhor como rei, com ramos e palmas e gritava, Hosana ao filho de Davi. E veja bem, quando fizemos a proclamação do Evangelho no início da nossa celebração, aí sim demos glória a Deus, por adentrar a cidade celeste, por ser sinal para nós de vida. E vejamos estes sinais que nos acompanham e irão nos acompanhar durante toda esta semana. Jesus é rei, é o Senhor. Por que Jesus não adentrou com um cavalo? Principalmente os reis, sabemos que tem um cavalo branco. Algo que de fato traz uma verdadeira presença. Mas Jesus pede para irem buscar o jumentinho. E aqui nós entendemos, o jumentinho é símbolo da realeza de Israel. O cavalo naquela época, ele já era um sentido de poder militar,
Quem tinha os cavalos, principalmente os egípcios, transmitia o significado de confiança de grandes armas, de grande poderio militar, de homens da batalha e da guerra. Jesus não é rei da guerra e nem da batalha. Jesus, o rei de Israel, não deve preocupar-se com estas coisas, mas o rei de Israel deve ser manso e humilde. E assim adentra com um jumentinho a cidade de Jerusalém. E isso é lindo para nós, porque nós repetimos esta memória. Nós viemos cantando Hosana, Hosana Rei, Hosana nas alturas, Hosana bendito que vem em nome do Senhor. E nós cantamos também Hosana em todas as missas. Nós cantamos e nós também devemos saber por que cantamos. A palavra Hosana é uma expressão hebraica que significa salva-nos, te imploramos. Portanto, quando nós cantamos, rezamos e dizemos Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, nós estamos dizendo salva-nos, Senhor, e nos leve para o alto. Foi isso que nós viemos proclamando e clamando na nossa caminhada. E nós viemos com os ramos nas mãos. Estes ramos não são apenas algo para embelezar a nossa igreja. Esses ramos são significativos. Os ramos que trazemos na mão simbolizam o reconhecimento de que Jesus, Ele é Filho de Deus, e nos lembra que também somos filhos de Deus e parte da igreja, além de reforçar o nosso compromisso em seguir Jesus. Os ramos representam a vitória sobre a morte, a nossa luta contra o pecado. E veja bem, é isso que nós proclamamos nesta nossa caminhada, pelos nossos ramos, sinais que estamos unidos a Cristo. Alguns santos sempre trazem nas mãos palmas verdes, simbolizando este estar unido a Cristo. E depois do ingresso glorioso de Jesus em Jerusalém, aí nós ouvimos a narração daquilo que é a paixão de Cristo. Por isso nós não damos glória. Porque aqui nós ouvimos que Jesus é condenado, que Jesus é crucificado e que Jesus é morto, mas como rei de Israel. E é interessante, porque se você conseguiu prestar atenção na primeira leitura, a leitura de Isaías narrou o destino deste servo. Veja bem, um servo sábio que tem palavras de conforto para as pessoas abatidas. Foi isso que nós ouvimos nesta quaresma. As palavras de um homem sábio, as palavras de um homem que trouxe vida, as palavras de cura, as palavras de libertação, as palavras para conduzir um povo à vida, consolando aqueles que estavam abatidos, tristes. Por onde Jesus passava, Jesus levava vida. Um servo que nos desperta, porque muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos dormindo. Um servo que nos desperta, nos excita a ouvi-lo. Nós queremos ouvir Jesus, que nos faz prestar atenção como discípulos, porque Ele quer que nós sejamos os seus discípulos. Um servo que irá oferecer as costas para baterem, sem nada dizer. Um servo que irá oferecer a face para arrancarem-lhe a barba.
um servo que irá oferecer o rosto para que seja desfigurado, sem nada dizer, sem nada falar. Isso aqui me faz pensar naquilo que Paulo disse na segunda leitura. O servo humilhado. Como Paulo nos disse, narrou na segunda leitura, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Humilhou-se ao se tornar criatura e assumindo a condição de escravo. E faz-nos lembrar daquele texto que diz: todo homem gostaria de ser rei, todo rei gostaria de ser Deus, mas só Deus quis ser homem. E me faz pensar também no diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Quando Deus Pai chama o Filho e diz: eu preciso de você. Veja, aqueles homens e aquelas mulheres que nós criamos, a nossa imagem, a nossa semelhança, preferiram assumir o pecado e se corromper, e eles estão condenados. Mas eu e você, nós precisamos agir e precisamos resgatar os seus irmãos para que não se percam. E Deus Pai fala ao Filho: é necessário que você desça e assuma a condição dos seus irmãos. Deus Pai estava pedindo para Jesus: desça à terra, assuma todos os pecados dos seus irmãos, assuma toda a dor, todo o sofrimento deles, seja obediente, caminhe para o Calvário, para o monte, seja crucificado, seja morto, que todo o seu sangue derrame sobre a terra, para que você possa libertá-los, para que você possa dar vida a eles. Por isso Paulo vai dizer: humilhou-se ao tornar-se a criatura, assumindo a condição de escravo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. E o sofrimento deste homem, os nossos pecados pesou sobre ele, as nossas faltas caiu sobre ele, e ele foi crucificado pelos nossos pecados, e manteve-se obediente, em silêncio, não disse uma só palavra. E aqueles homens, aquelas mulheres, que provavelmente também o aclamaram com os ramos, que alegria, chegou para nós o Salvador, o Senhor. Talvez muito daqueles eram os que estavam gritando: crucifica-o, que caia sobre nós o sangue deste homem, crucifica-o. E Jesus, com certeza, caminhando com a cruz, aquele pesado fardo, com certeza o olhar de Jesus olhava aqueles que Jesus pregou, talvez aqueles que Jesus até curou, eram aqueles que agora blasfemavam, cuspiam e xingavam o mesmo. E quando ele é crucificado, aqueles homens ainda blasfemam com Jesus: se és o Filho de Deus, desça daí. Não foi você que curou a muitos? Não foi você que fez os cegos ver, os paralíticos andar? Agora não consegue sair de uma cruz,
Mas aquele povo não entendia. Ele não podia descer da cruz, porque senão ele não nos salvaria. Não lhe era permitido sair do madeiro, porque o sangue que era derramado naquela cruz era a nossa libertação, era para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos voltar a Deus. E é isto que Paulo fala-nos na segunda parte da leitura. Mas este servo será exaltado, assim ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Era necessário que ele passasse pela paixão. Em uma outra fala, é como se Jesus descesse aos infernos e os saqueasse, nos libertasse da dor. E isso é nítido porque no evangelho que nós ouvimos, quando Jesus expirou, deu um forte grito, o véu do santuário se rasgou. Agora é permitido aproximar-se. As pedras se partiram, as sepulturas se abriram, e ele trouxe vida a nós. Por isso, Jesus, ele é o servo obediente que ouve a palavra de Deus Pai e se dispõe ao serviço divino para o bem da humanidade. Veja bem, vive sua missão em completa obediência e confiança ao projeto do Pai. E nós cantamos com o salmista: ele foi perseguido, torturado, desfigurado. Ele assumiu a condição que o Pai lhe deu, ele assumiu o projeto de vida que o Pai lhe deu para nos resgatar. Nem as blasfêmias, nem os insultos, nem a perseguição, nem a tortura, nada impediu a sua missão de carregar a cada um de nós naquele madeiro e cumprir aquilo que Deus quis para nós. Ele se dispõe a anunciar o nome de Deus aos irmãos, para que em breve nós possamos cantar os louvores e pedir respeito diante de Deus. Por fim, a palavra que define e resume tudo isso, nós iremos vivenciar, experimentar e saber o seu significado na sexta-feira da paixão. Esta entrega, esta obediência e este resumo saberemos no dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.